O encontro de Tom com o príncipe. Tom acordou com fome, e esfomeado, foi vadear, mas com os pensamentos ocupados nos esplendores imaginários do sonho dessa noite. Vagueou ao acaso pela cidade, sem reparar para onde é que ia. Por aqui e por ali, acabou por dar por si em Temple Bar, o mais longe de casa que já tinha ido, naquela direção. Parou e, por uns momentos, tomou consciência de onde estava, para cair de novo nos sonhos, enquanto passava para fora das muralhas de Londres. Nessa altura, o Strand já tinha deixado de ser uma estrada rural e considerava-se uma rua, mesmo pouco construída, pois, embora houvesse uma fileira bastante compacta de casas de um dos lados, do outro só se viam algumas grandes construções dispersas, que eram palácios de fidalgos ricos, com amplos e maravilhosos jardins a estender-se até ao rio. Foi então que Tom descobriu a aldeia de Charing, e sentou-se a descansar na bonita cruz ali erigida por algum rei esquecido de outros tempos. Depois passeou por uma bela e pacata estrada, passou pelo palácio monumental do grande cardeal e foi em direção a um palácio ainda mais imponente e majestoso, Westminster. E Tom ficou a olhar, agradavelmente surpreendido com o vasto volume de alvenaria, as alas que se abriam até ao longe, os carrancudos bastiões e torres, a imensa entrada de pedra com as suas barras douradas e magnífica fileira de leões de granito e as outras imagens e símbolos da realeza britânica. Como é que poderia não esperar ver, numa altura destas, um príncipe em carne e osso, se os céus o permitissem? De cada lado do portão dourado estava uma estátua viva, quer dizer, uma sentinela empertigada, imponente e imóvel, coberta da cabeça aos pés com uma armadura de metal brilhante. A uma distância respeitosa havia muitos camponeses e pessoas da cidade, à espera de alguma oportunidade de espreitar a realeza. Magníficas carruagens, com magníficas pessoas dentro e magníficos lacaios fora, chegavam e partiam através de outras nobres entradas que se abriam na cerca real. O pobre Tom, todo isso farrapado, aproximou-se mais e ia a passar lenta e timidamente pelas sentinelas, com o coração a bater e a esperança a aumentar, quando de repente viu uma coisa através das barras douradas e quase o fez gritar de alegria. Lá dentro estava um belo menino, de tez bronzeada, cujas roupas eram todas em seda e cetim, com joias a brilhar.
À cintura trazia uma pequena espada e uma adaga, ambas cobertas de brilhantes, calçava elegantes borzeguins com saltos vermelhos, e na cabeça trazia um garboso chapéu carmesim com as plumas presas por uma grande pedra brilhante. Oh, era um príncipe, um verdadeiro e autêntico príncipe, sem sombra de dúvida, e o desejo do coração do pobre menino estava finalmente satisfeito. A respiração de Tom tornou-se rápida e curta com a excitação e os olhos abriram-se de espanto e alegria. Na sua cabeça tudo se apagou perante um único desejo, aproximar-se do príncipe e comê-lo com os olhos. Antes que pudesse perceber o que estava a fazer, tinha colado o rosto nas barras do portão. Imediatamente um dos soldados empurrou-o com rudeza, atirando-o para cima da multidão boquiaberta de simplórios do campo e desocupados da cidade. O soldado disse-lhe: "Vê se tens maneiras, ó pedintezinho." A turba gritou e riu-se, mas o jovem príncipe veio até ao portão com o rosto vermelho e os olhos a brilhar de indignação e gritou: "Como vos atreveis a tratar assim o pobre miúdo? Como vos atreveis a tratar de tal modo o mais pequeno vassalo do rei, meu pai?" Abri o portão e deixai-o entrar. Deviam ter visto como a volúvel multidão tirou logo o chapéu. Deviam ter ouvido como eles davam vivas, a gritar, longa vida ao príncipe de Gales. Os guardas apresentaram armas com as alabardas, abriram o portão e fizeram outra vez continência quando o príncipe da pobreza entrou, com os seus andrajos esvoaçantes, para apertar as mãos do príncipe da abundância ilimitada. Edward Tudor disse-lhe: "Pareceis cansado e com fome, vê-se que tendes sido maltratado, vinde comigo." Meia dúzia de lacaios aproximaram-se imediatamente para fazer não sei o que interferir, com certeza. Mas foram afastados por um gesto real e pararam onde estavam, que nem outras tantas estátuas. Edward levou Tom para uma rica sala do palácio, a que chamava de seu gabinete. À sua ordem foi trazido um repasto tal que Tom nunca tinha visto, a não ser nos livros. O príncipe, com educação e delicadeza principescas, mandou embora os criados, para que o seu humilde hóspede não se sentisse embaraçado com a sua presença depreciativa. Então, sentou-se ao pé de Tom e fez-lhe perguntas enquanto ele comia.
Como te chamas, meu rapaz? Tom Canty para vos servir, senhor. Que nome estranho, onde viveis? Na cidade, para vos servir, senhor. Ao Falcourt, ao pé de Pudding Lane. Ao Falcourt, na verdade, esse também é um nome estranho, tendes pais? Pais eu tenho, senhor, e também uma avó que não aprecio muito, Deus me perdoe se é pecado dizê-lo, e também duas irmãs gêmeas, Nan e Beth. Então essa avó não é boa para vós, pelo que vejo. Nem é boa para mais ninguém, para servir vossa senhoria, tem um mau coração e trabalhou como o diabo no tempo dela. Ela maltrata-vos. Há alturas em que não se mexe, quando está a dormir ou tomada pela bebida, mas quando está acordada bate-me bastante. Os olhos do príncipe brilharam de fúria e gritou. O quê? Bate-vos? Oh, sim, certamente, para vos servir, senhor. Bate-vos, e vós, tão frágil e pequeno, escutai-me, antes que chegue a noite será atirada da torre, o rei, meu pai. Na verdade, senhor, esqueças a sua baixa condição, a torre é só para os grandes. Isso é verdade, certamente, não tinha pensado nisso, vou cuidar para que tenha outro castigo, e o vosso pai trata-vos bem. Não trata melhor do que a vovó Canty, senhor. Talvez os pais sejam todos iguais, o meu também não tem muito bom feitio. Castiga com mão pesada, embora me poupe, mas não me poupa com palavras, verdade seja dita, como e que a vossa maia vos trata. Ela é boa, senhor, e não me dá nem tristeza nem dor de espécie nenhuma, e a Bete e a nação como ela. Que idade têm elas? 15, para vos servir, senhor. Lady Elizabeth, minha irmã, tem 14 anos, e Lady Jane Grey, a minha prima é da minha idade e bastante bonita e graciosa, mas a minha irmã, Lady Mary, com a sua cara zangada, dizem-me, as vossas irmãs proíbem os lacaios de sorrir, sob pena de o pecado destruir as suas almas. As minhas irmãs, pensais, senhor, que elas têm lacaios. Por um momento o pequeno príncipe contemplou o pequeno pobre com toda a seriedade e depois disse.
Ora dizei-me, por que não, quem as ajuda a despir à noite, e quem as veste quando acordam? Ninguém, senhor, deveriam elas tirar a roupa para dormirem nuas, como os animais? A roupa, mas só têm uma. Ah, saiba Vossa Senhoria, o que fariam elas com mais, na verdade só têm um corpo cada uma. Que pensamento estranho e fantástico, perdoai-me, não queria fazer troça, mas a vossa Nã e a vossa Bet, em breve, terão roupas e lacaios, o meu tesoureiro cuidará disso. Não, não me agradeceis, isto não é nada, falastes bem, tendes uma prosa fácil, estudastes? Não sei se estudei ou não, senhor, o bom reverendo que se chama Padre Andrew ensinou-me, com a sua bondade, a ler os livros dele. Sabeis latim? Só um pouco, senhor. Pois aprendei-o, meu rapaz, só é difícil ao princípio, o grego é mais difícil, mas não acho que nenhuma delas nem quaisquer outras línguas sejam difíceis para a Lady Elizabeth e para a minha prima. Deveríeis ouvir essas damas falarem, mas contem-me do vosso Offalcourt, tendes lá uma vida agradável. Na verdade tenho, para vos servir, senhor, exceto quando se tem fome. Há espetáculos de fantoches e de macacos, oh, que criaturas tão diferentes, e como se vestem, quando se apresentam gritam e brigam até morrer, é muito divertido de ver e custa só um farthing, embora seja difícil arranjar o farthing, para vos servir. Contai-me mais. Algumas vezes nós, lá em Offalcourt, lutamos uns contra os outros com paus, à maneira dos aprendizes. Os olhos do príncipe brilharam, disse. Isso eu gostaria de ver, contai-me mais. Fazemos corridas, senhor, para ver quem de nós é o mais rápido. Isso eu também gostaria, continuai. No verão, senhor, chapinhamos e nadamos nos canais e no rio, e cada um empurra o mais próximo, e atira-lhe a água, e mergulhamos, e gritamos, e corremos, e... Valeria o reino do meu pai alegrar-me assim pelo menos uma vez, por favor continuai. Dançamos e cantamos no mastro de Tipside, brincamos na areia, cobrindo-nos uns aos outros, às vezes fazemos bolos de lama, chafurdamos bastante na lama, senhor, com o perdão de vossa senhoria.
Oh, por favor, não digas mais nada destas maravilhas. Se eu pudesse vestir-me com roupas iguais às vossas, descalçar-me e chafurdar na lama, uma vez que fosse, sem ninguém para me admoestar ou proibir, mesmo que tivesse de abdicar da coroa. Menos e se eu me pudesse vestir ao menos uma vez, doce Senhor, como vós estáis vestido, só uma vez. Oh, gostaríeis? Então assim será. Tirai os vossos afarrapos e coloquei estes esplendores, meu rapaz. É uma curta felicidade, mas não será mais pequena por isso. Teiemos enquanto pudermos e trocamos outra vez antes que alguém nos venha perturbar. Minutos mais tarde, o pequeno príncipe de Gales estava coberto com os esvoaçantes restos da roupa de Tom e o pequeno príncipe da pobreza via-se ataviado com a bela plumagem da realeza. Os dois puseram-se ao lado um do outro em frente de um grande espelho e, veja-se, um milagre, não parecia que uma troca tinha sido feita. Olharam um para o outro e depois para o espelho. Por fim, o príncipe disse surpreendido: Que achais disto? Ah, meu bom senhor, não me peçais uma resposta. Não é próprio da minha condição falar tais coisas. Então falo eu, vós tendes o mesmo cabelo, os mesmos olhos, a mesma voz e jeito, a mesma forma e estatura, o mesmo rosto e expressão, isso é o que vejo. Se estivéssemos os dois despidos, ninguém poderia dizer qual sois vós e qual é o príncipe de Gales. E agora que estou vestido como vós estáveis, parece-me que estou mais próximo de sentir o que sentistes quando o bruto do soldado, dizei-me, isto na vossa mão, não é um arranhão. Sim, mas é uma coisa leve e vossa senhoria sabe que o pobre soldado. Calai-vos, foi um ato cruel e vergonhoso, gritou o pequeno príncipe, batendo com os pés descalços. Se o rei, não vos móveis daqui até eu voltar, é uma ordem. Num instante apanhou e guardou um objeto de importância nacional que estava em cima de uma mesa e, saindo pela porta, correu pelos jardins do palácio em farrapos esvoaçantes, com o rosto vermelho e os olhos a brilhar. Assim que chegou ao portão agarrou-se às grades, tentando sacudi-as, a gritar: Abram, abram o portão.
O soldado que tinha maltratado Tom obedeceu imediatamente, e, quando o príncipe passou pelo umbral, a deitar fumo com real fúria, o soldado mandou-lhe uma sonora estalada nas orelhas, que o atirou aos piparotes para a estrada, e disse-lhe: Toma lá, filhote de ladrão, pelo que me fizestes ouvir de sua majestade. A multidão agitou-se às gargalhadas, o príncipe levantou-se da lama e avançou com energia para a sentinela, a gritar: Sou o príncipe de Galos, a minha pessoa é sagrada, e vós sereis enforcado por me teres posto as mãos em cima. O soldado apresentou armas com a alabarda e disse, em tom de brincadeira: Saúdo vossa graciosa alteza, e depois, zangado, vai-te embora, seu porco maluco. Nesta altura, a multidão rodeou o pobre príncipezinho e correu com ele pela estrada abaixo, apupando-o e gritando: Passagem para Sua Alteza Real, passagem para o Príncipe de Gales. Começam as provações do príncipe. Depois de horas de correria e perseguição obstinada, o pequeno príncipe foi finalmente abandonado pela turba e deixado sozinho. Enquanto tinha alimentado a fúria da multidão, ameaçando-a com uma pose real e dando ordens que só faziam rir, fora um bom motivo de diversão, mas quando o cansaço, finalmente, o obrigara a calar-se, deixou de ter interesse para os seus atormentadores, que foram à procura de divertimento noutro sítio qualquer. Olhou então à sua volta, mas não conseguia reconhecer o sítio, estava dentro da cidade de Londres, era tudo o que sabia. Continuou a andar a eito e dentro de pouco tempo as casas começaram a rarear e os transeuntes a serem menos frequentes. Lavou os pés feridos no pequeno riacho que passava então onde agora é a rua Farringdon, descansou alguns momentos e depois continuou até chegar a um grande espaço que tinha apenas algumas casas dispersas, havia também uma igreja enorme, que ele reconheceu. Por toda a parte se viam andaimes e enxames de trabalhadores, pois estava a ser beneficiada com grandes obras. O príncipe encorajou-se imediatamente, sentia que os seus problemas estavam a acabar. Disse para si mesmo, é a antiga igreja de Greyfriars, que o rei, meu pai, tirou aos monges para fazer um asilo de crianças pobres e abandonadas, chamando-a agora de Igreja de Cristo.
Com certeza que servirão com alegria o filho daquele que generosamente fez tanto por eles. Meteu-se logo no meio de um grupo de rapazes que corriam, pulavam, jogavam à bola, saltavam ao eixo e se divertiam noutras brincadeiras, com grande algazarra. Estavam todos vestidos de igual, segundo a moda dos operários e aprendizes naquela época, ou seja, com uma boina no topo da cabeça, chata e preta, do tamanho de um prato, de onde saía um franja até ao meio da testa, com o cabelo cortado a direito a toda a volta, um colarinho de padre à volta do pescoço, uma túnica azul justa, que ia pelo menos até aos joelhos, mangas compridas e cinto largo encarnado, meias amarelas, presas por ligas acima dos joelhos, e sapatos baixos, com grandes fivelas de metal. Era uma farda bastante feia. Os rapazes pararam de brincar e juntaram-se à volta do príncipe, que lhes disse, com ingênua dignidade: Meus bons rapazes, dizei ao vosso mestre que Edward, príncipe de Gales, deseja falar com ele. Estas palavras provocaram grande gritaria e um deles, com modos rudes, disse-lhe: Sois vós, mendigo, um mensageiro de sua graça. Esta piada provocou mais gargalhadas, o pobre Edward empertigou-se orgulhosamente e respondeu: Eu sou o príncipe, e é de mau tom que vós, que viveis da bondade do meu pai, me trateis assim. Estas palavras foram muito apreciadas, como se provou pelas gargalhadas. O jovem que tinha falado primeiro gritou para os seus camaradas: E vós, porcos, escravos, pensionistas do pai de sua príncipesca graça, onde estão as vossas maneiras, vergai os ossos, todos vós, e prestai homenagem à sua nobre atitude e reais farrapos. Com espalhafato e alegria todos se ajoelharam e fingiram que prestavam homenagem à sua vítima. O príncipe deu um pontapé ao que estava mais perto e disse-lhe, furioso: Tomai isto, até que amanhã chegue e vos mande fazer uma forca. Ah, mas isto não tinha piada nenhuma, passava do engraçado. As gargalhadas pararam imediatamente, substituídas pela fúria, uma dúzia deles gritou: Agarrem-no, para o bebedouro dos cavalos, para o bebedouro dos cavalos, onde é que andam os cães, aqui leão, oh, vem cá, presas.
Seguiu-se coisa nunca antes vista em toda a Inglaterra, a sagrada pessoa do herdeiro do trono rudemente esbofeteada por mãos plebeias, atirada aos cães e mordida. Quando chegou o entardecer desse dia, o príncipe viu-se bem no meio da área da cidade densamente construída. O corpo tinha nódoas negras, as mãos sangravam e os trapos estavam todos sujos de lama. Continuou a vaguear, cada vez mais desnorteado, tão cansado e fraco que mal conseguia arrastar um pé atrás do outro. Tinha deixado de fazer perguntas a quem quer que fosse, pois em vez de informações só lhe traziam insultos. Dizia consigo mesmo, ó Falcorte, é esse o nome, se conseguir encontrá-lo antes de gastar todas as forças e cair, então estou salvo, pois essas pessoas vão levar-me ao palácio e provar que não sou um deles, mas o verdadeiro príncipe, e voltarei ao meu lugar. Às vezes lembrava-se do tratamento que tinha recebido dos brutos do Hospital de Cristo e dizia para consigo próprio, quando for rei, eles não vão ter apenas comida e abrigo, mas também o ensinamento dos livros, pois uma barriga cheia vale de muito pouco quando a mente e o coração estão famintos. Lembrar-me-ei sempre disto, para que a lição deste dia não se perca e o meu povo continue a sofrer, pois o conhecimento adoça o coração e traz boas maneiras e gestos caridosos. As luzes começaram a brilhar, veio a chuva, levantou-se o vento e a noite fez-se dura e tempestuosa. O desabrigado herdeiro do trono de Inglaterra continuava a andar, perdendo-se ainda mais no labirinto de becos esquálidos. De repente, um enorme rufião bêbado agarrou-o pelo pescoço e disse-lhe: Estou a ver que andas outra vez na rua a esta hora da noite e nem trouxeste um farto vinho para casa, se por tal coisa eu não partir todos os ossos do teu fraco corpo, então não me chame John Canty. O príncipe soltou-se e disse-lhe, com um tom decidido: Oh, sois o seu pai de verdade? Permita o doce céu que sejais, então ide buscá-lo e devolver-me ao meu lugar. O seu pai, não sei o que é que queres dizer, mas sei que sou o teu pai e em breve vais ter que te haver comigo. Oh, parai com isso, que não aguento mais. Levai-me ao rei meu pai, que ele vos fará mais rico que os vossos maiores sonhos. Acreditai-me, ó mãe, acreditai-me, não faleis mentiras, mas só a verdade, estendei a vossa mão e salvai-me, eu sou realmente o príncipe de Gales.
O homem baixou os olhos para ele, estupidificado, e depois abanou a cabeça e murmurou: "Está completamente maluco", como qualquer Zé. Então agarrou-o outra vez pelo pescoço e disse-lhe, com uma gargalhada brutal e um palavrão: "Mas maluco ou são, eu e a avó Charity vamos descobrir logo onde é que te dói ou eu não seja um homem a sério." Com estas palavras arrastou o príncipe, que tremia e se debatia inutilmente, e meteu-se pelo pátio em frente, seguido por um enxame da ralé barulhenta e divertida.